por objetivo debater e encaminhar as questões relacionadas ao Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Inicialmente, senhoras e senhores, nós convidamos para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado estadual Neudi Sareta. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Maurício Peicher. Excelentíssimo senhor superintendente do Ministério do Trabalho de Santa Catarina, Paulo Essel. Para compor o dispositivo de autoridades, convidamos também o senhor presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores do Estado de Santa Catarina, neste ato representando todas as instituições, todos os sindicatos presentes, senhor Isaías Otaviano. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região, Santa Catarina, e gestor do Programa de Trabalho Seguro, César Luiz Passout Júnior, neste ato representando o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, José Ernesto Manzi. Compõe também o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor Procurador do Trabalho e Coordenador-Geral do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador, aqui no estado de Santa Catarina, doutor Bruno Martins Mano Teixeira. Convidamos também senhora Gerente de Saúde do Trabalhador da Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária, Regina Dalcastel Pinheiro. Composta a mesa, neste momento, portanto, convidamos excelentíssimo senhor presidente desta Comissão de Saúde para presidir os trabalhos. Um bom dia. Muito bom dia a todos e a todas que estão presentes aqui nesta audiência pública e também aqueles que acompanham através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Sinto-se todos e todas cumprimentados e bem-vindos. Esta mesa também que poderia ser chamada por todas as lideranças que estão aqui, em função até dos espaços. Sinto-se todos representados, depois a gente vai identificar lideranças aqui presentes, de outras entidades que estão nesta manhã presente aqui conosco. Hoje nos reunimos para lembrar o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e honrar a memória dos trabalhadores que perderam a vida ou sofreram sequelas em decorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Essa audiência pública é muito importante para reforçarmos a importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, bem como a necessidade de mais políticas públicas voltadas para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. A cada ano, milhares de trabalhadores em todo o mundo sofrem acidentes no ambiente de trabalho. Esses acidentes muitas vezes têm efeitos devastadores para as vítimas, suas famílias e a comunidade em geral. As doenças relacionadas ao trabalho também são uma grande preocupação, pois muitas vezes são silenciosas e podem causar danos irreparáveis à saúde dos trabalhadores a longo prazo. Infelizmente, os acidentes de trabalho, óbitos e as doenças ocupacionais ainda são uma realidade em muitas partes do mundo, inclusive aqui em Santa Catarina, que ocupa a quarta, pelos últimos dados era a quinta, né? Quarta posição em casos de acidente de trabalho. Depois serão apresentados alguns dados, mas apenas para exemplificar, no ano passado foram 46.800 notificações de acidente de trabalho, com 162 óbitos. E a gente sabe, inclusive, que há um número grande de subnotificações, calcula-se em mais de 20%. Né?
Sobre as doenças relacionadas ao trabalho, foram 18.100 notificações também no ano passado. Então, apenas citar esses 2 dados para exemplificar a situação que nós vivemos. São dados alarmantes e destacam a necessidade urgente de políticas públicas tratadas para a segurança e saúde no trabalho. É fundamental que os empregadores, as autoridades governamentais e os trabalhadores trabalhem juntos para criar um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso envolve a implementação de medidas preventivas, como treinamento adequado, equipamentos de proteção, práticas seguras de trabalho. Devemos também lembrar que a segurança e a saúde no trabalho são direitos fundamentais dos trabalhadores protegidos pela legislação trabalhista e pela Constituição. Portanto, é a responsabilidade de todos garantirmos que esses direitos sejam respeitados e protegidos. Hoje reafirmamos nosso compromisso de trabalharmos juntos para melhorar a segurança no local de trabalho, promovendo políticas públicas responsáveis e engajamento de todos os trabalhadores e nossos compromissos de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. Portanto, eu espero que esta audiência pública possa também trazer novas ações e um novo alento nessa luta que nós temos em relação à saúde e segurança do trabalhador. Deputado Maurício, eu tenho um roteiro aqui de algumas falas, de apresentações, para depois a gente abrirmos para todos. Mas, Vossa Excelência, como deputado, e sei que também, às vezes, a nossa agenda aqui é corrida, se Vossa Excelência desejar, eu já lhe passaria para fazer, pelo menos, uma breve saudação aqui. Bom dia, presidente. Quero saudá-lo, saudando toda a mesa, aqui os convidados presentes que estão participando, da importância de a gente discutir em audiência pública essa temática que tem feito muitas pessoas até sofrerem, na maioria delas, por inconsequências, por falta realmente de cuidados. Trabalhei em empresa, fui gestor de uma empresa durante 20 anos, diretor, e a gente via todos os cuidados que nós tínhamos que ter e o investimento que as empresas têm que ter para o cuidado com seus colaboradores, para que possam ter segurança também no trabalho. Então é importante, quero parabenizá-lo, deputado Neudi, por esta discussão, para poder fazer aí Santa Catarina olhar com mais carinho para essa temática, já que nós somos aí um estado bem industrial mesmo. Então, parabéns e obrigado, né, e boa audiência pública a todos. Obrigado, deputado Maurício. Nós vamos ter, então, a seguinte dinâmica. Nós teremos agora 2 falas. A gente tem que limitar um pouco o tempo, porque tem para outras pessoas poderem falar e também em função do andamento aqui da casa. Mas nós já tínhamos combinado previamente 2 falas de 7 minutos. É claro que os 7 minutos a gente pode tolerar aí um pouco a mais se for para a conclusão. Dr. Bruno Mano Teixeira, que é procurador do trabalho, coordenador-geral do Fórum Saúde e Segurança do Trabalho no Estado de Santa Catarina. Também, ao mesmo tempo, depois, desembargador César Luiz Passoldi Júnior, que é gestor do programa Trabalho Seguro em Santa Catarina. Depois teremos a Márcia Regina Dal Castel, o lançamento dos infográficos Acidentes e Doenças Relacionados ao Trabalho, com informações das macro-regiões de Santa Catarina. Isso deve demorar um pouco mais que 10 minutos, aí, não ultrapassando a 20. E aí, em seguida, abriremos, então, fala, a começar pelos demais membros da mesa e, posteriormente, ao plenário também para suas manifestações, ok? Eu quero lembrar também que nós vamos conseguir, eu dependo só do presidente poder depois descer aqui, mas porque a agenda do presidente da casa também é complicada, mas nós acertamos, e ele virá aqui para nós assinarmos um termo de adesão ao programa Trabalho Seguro, que entre si celebra o Tribunal Regional do Trabalho, 12ª Região, aqui representado pelo Dr. César, e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, através da sua presidência e também da nossa presidência da Comissão de Saúde. Então, assim que depois a assessoria pode contactar o presidente, assim que ele chegar, a gente pode interromper o momento em que estamos e fazer, então,
a assinatura do termo, né? O ideal até seria que fosse durante a fala do Dr. César, né? Que é a segunda fala, mas assim que ele chegar nós vamos falar. Doutor Bruno, tudo bem, doutor Bruno? Doutor Bruno Martins Mano Teixeira, eu só quero talvez assim, antes até para localizar quem vai falar, para ver o nosso público aqui presente também, destacar mais algumas lideranças, além das que já foram nominadas. Está aqui o Leonor José Rampinelli, que é presidente do Sindicato dos Mineiros, dos municípios de Siderópolis, Cocal do Sul e Treviso. Está presente aí, seja bem-vindo também com os demais membros que lhe acompanham. O Jair Donizete de Souza, vice-presidente do Sindicato de Telecomunicações do Estado de Santa Catarina, o Sintel, também sejam bem-vindos aí à representação do Sintel. A Lucélia Ribas, diretora de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, também seja bem-vinda aqui. O Robson Caldas Fernandes, chefe do Núcleo de Atenção à Saúde da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Santa Catarina, também seja bem-vindo. O Edinaldo Pedro Antônio, secretário-geral da Federação dos Trabalhadores na Indústria de Santa Catarina, FETIESC, também. Seja bem-vindo, Edinaldo, e a toda a equipe da FETIESC. A Neide Maria de Souza, responsável pelo apoio pedagógico do Serviço de Inclusão e Acompanhamento Profissional do Centro de Educação e Trabalho da Fundação Catarinense de Educação Especial. Neide, que bom que você está aí, seja bem-vinda. A senhora Davison Queires, enfermeira responsável pela saúde ocupacional do Hospital Regional do município São José. Andréia Suzana também, aqui está presente a Andréia, que representa o diretor-geral, né, que é o Davis. O senhor chefe da Fundacentro de Santa Catarina, Gustavo dos Santos, presente também. O Nicolau de Almeida, assessor de mobilização da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, foi um dos motivadores fortes dessa nossa audiência pública. Nicolau sempre atuante também. Assessor parlamentar Rodrigo Sartotti, isso representando o nosso deputado Marquito. Muito bem-vindo, seja bem-vindo, e também ao deputado. O Marcelo Cardoso dos Santos, representante da Federação do Sindicato dos Mineiros do Sul de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, presente também. As nossas meninas de Porto União também, do Sindicato da Construção Imobiliária, sejam bem-vindas. Depois temos mais anotar os nomes de todas as demais pessoas que não foram citadas aqui, que citaremos na segunda leva que vem. Dr. Bruno Martins, procurador do Trabalho, coordenador-geral do Fórum da Saúde e Segurança do Trabalho em Santa Catarina. Bom dia a todos e a todas. Eu vou ser breve aqui nos cumprimentos às autoridades da mesa, para aproveitar bem os meus 7 minutos, tentar não atrapalhar o evento como um todo. Então, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor deputado Neude Sareta, a quem agradeço o convite para participar desse ato tão emblemático em memória às vítimas de acidente de trabalho. Eu vou fazer uma breve autodescrição, considerando a nossa em favor da inclusão, né, das pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem branco, de 40 anos, altura mediana, cabelos escuros, olhos claros, visto um terno cinza, uma camisa branca e uma gravata azul marinho. Eu achei muito interessante a colocação do deputado em relação ao que a gente precisa fazer como principal medida para combater esses números alarmantes que foram indicados de acidentalidade aqui no estado de Santa Catarina, porque não só eu, como, né, todos os integrantes do Ministério Público do Trabalho no Brasil, que atuam mais fortemente na área da saúde e segurança do trabalho, a gente vê a prevenção como a principal medida a ser adotada para que a gente realmente tenha um avanço nessa área. Então, em razão disso, no início do ano passado, nós criamos um projeto nacional
que busca incrementar o número de notificações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no SINAM, que é o Sistema Oficial do Ministério da Saúde. O que a gente percebeu quando fomos analisar os dados para a adoção de medidas preventivas relacionadas à questão de saúde e segurança do trabalho foi ver que o SINAM, dentre os bancos de dados oficiais, era aquele que menos tinha informações, menos tinha casos lançados. O SINAM conta com aproximadamente 30% do número de casos notificados via comunicação de acidente de trabalho, que é, por sua vez, cerca de 20% dos números de benefícios previdenciários concedidos, só considerando aqueles benefícios previdenciários com relação ao trabalho já reconhecida pela INSS. E se a gente pensar que o SINAM é o sistema que engloba um campo muito maior de trabalhadores, porque não se limita aos trabalhadores com vínculo formal de emprego, né? Se ele engloba trabalhadores autônomos, enfim, qualquer pessoa, a gente deveria ter um cenário inverso, né? Então, a gente criou esse projeto na tentativa de combater esse silêncio epidemiológico, né? E então, assim, dentre várias medidas nesse projeto, o projeto ele é de aplicação, cada regional tem o seu representante. Aqui na 12ª região, que representa o estado de Santa Catarina, eu, na condição de coordenador regional de saúde e segurança, sou o responsável por gerir esse projeto. E a gente busca, claro, como objetivo final, o aumento das notificações, mas também trabalhar em conjunto com os parceiros e todas as demais instituições que atuam nessa área para fortalecimento da vigilância e saúde do trabalhador, por meio de capacitações, audiências públicas. Ontem tivemos uma audiência pública na sede do Ministério Público do Trabalho, aqui em Florianópolis, para tratar dessa temática com todos os 295 municípios do Estado. Tivemos reuniões com as regionais de saúde, reuniões com as unidades notificadoras, né, de saúde, nesse intuito de promoção das notificações. E qual que é o arcanel de onde a gente, no que a gente se baseia em termos normativos para fazer essa ação? A gente tem lá na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a Portaria 1823 de 2012 do Ministério da Saúde, alguns objetivos que foram tratados para a Política Nacional de Saúde. Entre elas, a identificação das atividades produtivas da população, identificação das necessidades, demandas e problemas na saúde dos trabalhadores, a intervenção nos processos e ambientes do trabalho. E aqui vem só fazer um adendo, fugindo um pouco aqui do tema, já que essa discussão está também no nosso Código Sanitário, que está em discussão aqui na Assembleia. Eu vou falar só assim, 10 segundos. É muito importante que ele seja aprovado, o capítulo que trata da saúde do trabalho seja aprovado na forma como proposta. E, além disso, a promoção da saúde e a promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis, por meio do estabelecimento de parâmetros protetores de saúde, e aqui o que é para a gente mais fundamental nesse nosso projeto, a inserção, acompanhamento e avaliação de indicadores de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras na população circunvizinha nos processos de licenciamento. Por quê? Porque aqui justamente está a obrigação que os entes federados têm de utilização dos dados para pautar políticas públicas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. A gente não tem como fazer saúde sem vigilância epidemiológica. E a gente não tem como fazer epidemiologia sem utilização de dados. Então, a gente precisa que os dados oficiais correspondam com a realidade. E isso hoje a gente não tem, não só aqui em Santa Catarina, como no Brasil inteiro. Então, a gente precisa unir esforços para combater esse problema, senão a gente não vai conseguir fazer prevenção, e se a gente não conseguir fazer prevenção, a gente não vai conseguir avançar e melhorar os nossos números. Vale lembrar, os números que foram citados pelo deputado, eles são números absolutos, não são números relativos. Então, considerando que nós somos um estado que, em termos populacionais, é de médio porte, nós não poderíamos estar na 4ª posição no Brasil. E aí, já pensando nas obrigações
respectivas de cada órgão da federação, a gente tem, no artigo 13 da mesma portaria, as obrigações dos gestores municipais. Então, está lá. Implementar a notificação compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho. Instituir e manter cadastro atualizado de empresas classificadas nas diversas atividades econômicas desenvolvidas no município. Elaborar, no âmbito de sua competência, o perfil produtivo e epidemiológico a partir de fontes de informação existentes. Capacitar, em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde, com o SERES, os profissionais e as equipes de saúde do SUS. Ontem eu fiz essa provocação com os municípios. Vocês fazem isso? Os 295 municípios aqui do Estado fazem isso? O que a gente conseguiu verificar no nosso procedimento, em que acompanha esse projeto, é que não. E aqui não é uma alternativa, é uma imposição, é uma obrigação. O gestor ele tem a obrigação de adotar isso. E aí, já passando para a responsabilidade do Estado, o Estado tem a obrigação de implementar a política no seu Estado. Então, ele tem a obrigação de cobrar do gestor municipal que isso seja feito. Então, já fica aqui a minha convocação para essa comissão, fica a minha convocação para a secretária Carmen, fica a minha convocação para o governador Jorginho, que a gente avance nessa temática, em apoio a esse nosso projeto, para que a gente continue avançando. A gente aqui, como eu falei, a gente tem trabalhado, inclusive, em capacitações, a gente disponibiliza, a gente financiou a capacitação por meio de termos de ajuste de conduta e ações civis públicas, doutor, né, em parceria com a Justiça do Trabalho, para que a gente possa ter servidores capazes de fazer essa análise e fazer esse enquadramento. Então, é muito importante que a gente continue avançando nessa temática, porque um dos problemas que a gente tem verificado aqui em Santa Catarina é que, além de os casos serem poucos de notificação, esses casos eles refletem meramente, na sua grande maioria, cerca de 80%, os casos de acidente típico de trabalho. Que é aquele que é fácil, né? Se acidentou, perdeu um dedo, caiu, bateu, a gente já viu, estava ali, não tem muito como discutir. Mas todos esses outros casos que estão aparecendo aqui para vocês são casos de notificação compulsória no sistema. Esses casos precisam estar no SINAM. Então, a gente tem transtornos mentais relacionados ao trabalho. Todos nós conhecemos pelo menos um colega de trabalho, se não nós mesmos, que já teve algum transtorno mental. Isso é praticamente nulo no sistema, os registros. Câncer relacionado ao trabalho. Até 2021, Santa Catarina tinha 5 casos notificados. 5, todo o Estado. Dermatoses ocupacionais, pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído. Todos esses casos eles precisam estar. Claro, ele envolve uma investigação, mas aí aqui fica já, então, o reforço. A inserção dos dados no sistema ela não se dá em caso de confirmação do nexo entre a atividade e o agravo, e sim na mera suspeita, para que aí sim a investigação seja feita. A ficha do SINAM é uma ficha investigativa, não uma ficha de conclusão. E mais, a ficha do SINAM não é uma ficha de responsabilização daqueles empregadores. Ela não é utilizada com esse fim. É uma ficha para fins estatísticos, para que o poder público possa adotar uma política pública de saúde. Então, peço aos gestores que não se preocupem em fomentar essa política de dados, porque isso não é para gerar uma responsabilização, indenizações e ações trabalhistas. Não é esse o objetivo. O objetivo é fomentar políticas públicas de saúde. Então, gente, só para concluir, como eu falei, essa notificação ela é obrigatória, ela é compulsória, ela não tem alternativa, assim, não é, acho que não vou fazer. Ontem a gente viu alguns municípios citarem, mas é que daí o profissional às vezes fica meio inseguro de fazer e gerar uma responsabilidade do empregador. Na verdade, a responsabilidade é dele. Ele sim tem essa responsabilidade. Não, porque daí vocês do Ministério Público vão ir atrás da empresa. A gente não vai atrás da empresa. A gente vai atrás do profissional que não fez a notificação. Isso sim é o descumprimento de uma determinação legal. Né? Então, essa responsabilidade é de todo profissional de saúde. Então, mesmo as empresas que eventualmente não têm médico, por exemplo, o profissional do serviço de saúde ele deve fazer essa análise e encaminhar para a vigilância epidemiológica do município, para que isso seja inserido no sistema. Vale lembrar a obrigação, e aí aqui também o que fundamenta essa obrigação, tanto dos serviços médicos das empresas como de qualquer unidade de saúde pública ou privada, a lei
expressamente prevê que não é só o SUS, não é uma obrigação única e exclusiva do SUS. E aqui só assim, eu estou falando de forma mais colaborativa, mas está aí só para assim também, né, não ficar tão, para a coisa não parecer que é tão frouxa, inclusive é crime, né, não fazer a notificação compulsória, deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória, e como a gente viu na lista, todas aquelas enfermidades são de notificação compulsória. No caso de acidente, no prazo de 24 horas, nos demais casos, no prazo de uma semana. Gente, então, assim, agradecer novamente a oportunidade, reforçar, as notificações no SINAM não têm o intuito de responsabilização de empregadores, é uma notificação diferente da CAT. A CAT é um documento voltado para a Previdência, a notificação do SINAM é um documento voltado para a vigilância epidemiológica. Então, quero agradecer a oportunidade de falar para um público muito grande, né, de que isso precisa ser uma política de Estado, não uma política de governo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno Martins Mano Teixeira, procurador do Trabalho, coordenador geral do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho de Santa Catarina, né, por suas manifestações, seus esclarecimentos. Deputada presente também, deputada Luciane Carminati, né, lembrando que nós estamos na audiência pública da Comissão de Saúde junto com a Frente de Saúde do Trabalhador, da qual também presido, e a deputada Luciane também faz parte. Gostaria de convidá-la, se desejar fazer parte da mesa, pode estar convidada, e fizemos questão da sua presença, deputada Luciane. Patrícia Sestari, diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário, presente aqui também. A Márcia, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil e Mobiliário, falei antes lá de Porto União, né? Márcia Reger, está com a Lutimeri, né? Junto, que é advogada, Sindicato dos Trabalhadores de Construção Civil e Mobiliário, Porto União, sempre também presente. Eu vou atender, porque é o presidente da casa. Oi, presidente. Desculpa, mas era exatamente sobre a reunião aqui. O presidente ele vai interromper a reunião que ele está participando e vai descer aqui para a gente assinar o ato. E depois nós falaremos sobre o evento, mas ele descerá para assinatura e em seguida, então. Também presente o Hamilton Vargas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Gráficos. Seja bem-vindo também aqui. Também o Rui da Luz, representante do deputado federal Pedro Uxai. Deputada Carminati, enquanto eu vou passar para o desembargador César Passoldi, o presidente está descendo, eu vou abrir, porque eu sei que a agenda aqui dos deputados é bastante corrida, para o Vossa Excelência também fazer uma saudação breve aqui, depois nós prosseguimos aqui as falas. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, as autoridades já que compuseram a mesa, né, de trabalho, parabenizar o nosso colega deputado Eudir Sareta. Tradicionalmente, né, todo ano tem essa atividade, eu já participei por diversas vezes, e eu estou aqui hoje muito mais para ouvir e também refletir sobre a nossa contribuição nos diferentes espaços. Eu não sei se antes do doutor outros já se manifestaram, foi o primeiro, mas me chamou muito a atenção na sua fala, porque nós aqui na Assembleia Legislativa criamos o Observatório de Combate à Violência contra a Mulher. E por que a gente criou esse observatório? Justamente porque não se faz política pública sem conhecer a realidade. E a realidade não pode ser um conhecimento empírico, né? Ele precisa ser diagnosticado. A gente precisa ter critérios de análise, né, e de observação. Então, eu só estou fazendo aqui um paralelo
imaginando o quanto nesse campo do mundo do trabalho, de fato, é subnotificado, né? E a gente precisa pensar mecanismos. Eu estava até aqui pensando, Sareta, se a casa não poderia fazer uma campanha institucional em relação à subnotificação, né? Talvez a gente pudesse pensar, né? Porque eu acho que tem que tornar... A sua fala foi muito pertinente nesse sentido, acho que contribui muito, porque, às vezes, passa muito a ideia de que você quer punir o empresário, né? E é o contrário. Eu acho que o empresário de boa conduta também quer relações de trabalho mais dignas, né? Porque um trabalhador que está trabalhando com dignidade é melhor para todos, né? E para o trabalhador, a condição de saúde e as condições de trabalho não é só dignidade, mas é também, eu diria que é uma condição de vida, né? É humanidade mesmo que a gente está falando, né? Então, eu fiquei aqui pensando como que essa questão dos dados ela é importante. E, às vezes, a gente se atém aos dados que tem e não analisa o que não tem, né? E os dados o que não chega é muito mais grave do que o que chega, que é tão pequeno diante da realidade, né? Quero apenas fazer esse contraponto aqui, parabenizar, e estamos juntos aí. Se tiver tarefas para nós cumprir também, né, como parlamentar, em outras comissões, e a partir das ações aqui somos parceiros. Obrigada, deputado. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Pode ficar à vontade também. Jorge Godinho, secretário da Central Sindical do Brasil, está presente também, né, CTB, seja bem-vindo também. Doutor, vamos passar então, doutor César Passoldi Júnior, estamos recebendo o nosso presidente. Vamos então convidar o presidente da casa para vir aqui à mesa, onde nós vamos proceder então em seguida à assinatura desse termo, presidente. Presidente, então, a gente vai deixar as falas sobre o termo depois, porque nós tiramos o presidente do meio de uma reunião, mas é um termo de adesão ao programa Trabalho Seguro, que entre si celebra o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O presente termo tem por objeto a conjugação de esforços entre os partícipes com vista à implementação de programas e ações regionais voltadas à prevenção de acidentes de trabalho e o fortalecimento da Política Nacional de Segurança do Trabalho. Assinará, nesse momento, também o presidente do tribunal, mas, nesse momento, gestor do Programa Regional do Trabalho, doutor César Luiz Passoldi. Assinará como presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal. E assinarei como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Posso fazer fazer um registro mais de pé aqui. Sim. Vamos ficar todos em pé. Para seguir lá, porque a sala cheia do... Ok? Com a palavra o presidente da Assembleia. Bom dia.
Me permitam cumprimentar todos os componentes da mesa, na pessoa do nosso colega deputado e ex-presidente desta casa, e presidente da Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense, deputado Neudi Sareta, dizer a vocês que esse é um momento importantíssimo, né, para todos nós, porque esta comissão ela tem sido uma comissão muito atuante aqui na casa. E quando ela busca, através desses diálogos, dessas boas parcerias, dessas boas práticas, levarmos algo que oferece ao trabalhador, algo que oferece ao catarinense melhores condições para o seu trabalho, para a própria qualidade de vida, é algo que enobrece bastante e, por demais, o trabalho de todo o parlamento catarinense, né? Então, vocês estão em boas mãos. Eu peço escusas a vocês, que eu já tenho que me ausentar, porque a agenda de gabinete está bem corrida na manhã de hoje, mas estão em boas mãos, né, a condução dos trabalhos, não só desse momento, mas de toda a nossa comissão de saúde. Um bom dia a todos, ótimo trabalho. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, Luciano. Muito bem. Feito, então, esse registro. Doutor César, Vossa Excelência vai fazer a sua manifestação. Tem direito, inclusive, a um acréscimo de, no mínimo, 3 minutos, para se referir também a esse termo que nós acabamos de formalizar. Então, com a palavra, doutor César Luiz Passoldi Júnior, gestor do Programa de Trabalho Seguro em Santa Catarina, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Na figura do deputado Sareta, cumprimento todas as autoridades na mesa e também as autoridades fora da mesa que compõem essa audiência pública. Eu vou primeiro parabenizar o deputado Sareta pela iniciativa tomada e por todos que participaram na construção desse momento, nesse mês que é emblemático e a respeito de um dia emblemático. E eu fiquei muito feliz de ser possível a formalização do termo de parceria nesse momento, nesse ato. Eu acho que é um marco. Eu vou alterar completamente a minha fala em decorrência disso, porque eu não tinha certeza que isso iria acontecer ou não. Vou fazer uma breve autodescrição que, na posse do Paulo, nosso superintendente, eu esqueci. Então, corrijo agora. Também fui pego de surpresa lá. Corrijo agora. Eu sou um caucasiano alto, 1,93. Meu cabelo está embranquecendo. Tem vinculação a 2 filhos e alguns números de processo com relação a isso. E eu estou usando, pelo que me informaram, um terno azul e uma gravata puxando para verde. Eu sou daltônico, então essa parte, em geral, acaba dando um certo problema. A assinatura desse termo, primeiro um pouco sobre o Programa Trabalho Seguro. O que é o Programa Trabalho Seguro? Ele é fomentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, há uma gestão nacional do ministro Balazeiro. Estávamos ontem em reunião no TST a respeito disso. E cada tribunal tem o seu coordenador regional. Eu estou coordenador aqui, pelo menos pelos próximos 2 anos. E o objetivo desse programa, junto com alguns outros programas, ele faz parte de um programa maior, que é o Programa do Trabalho Decente. Então, isso envolve o combate às condições análogas a de escravo, combate ao trabalho infantil e uma coisa que eu acho muito legal é que o meu programa é um dos raros programas propositivos. Nós não estamos combatendo nada, nós estamos buscando promover a segurança, a saúde e o meio ambiente de trabalho sadio. Ele é extremamente propositivo, é por isso que estamos aqui. Eu gostei muito, eu acho que eu tive muita sorte de na sequência, falar depois do Dr. Bruno, porque o Dr. Bruno deixou bem claro qual é a proposta do Ministério Público com relação a isso, com esse levantamento de dados, qual é a proposta do nosso programa com relação a isso, a aproximação, conscientização e adoção de medidas efetivas com os nossos parceiros. É o momento em que o tribunal deixa de ser reativo. Nós temos um problema, como desembargadores, problema entre aspas, porque faz parte da função e da atividade, quando chega na nossa atuação, como regra, o estrago já está feito. Então, o que nós vamos fazer é trabalhar uma compensação, uma adequação, ou, às vezes, quando é uma atuação propositiva, Ministério do Trabalho e sindicatos, que tem uma atuação muito forte nisso, atores sociais muito relevantes, extremamente relevantes, a gente consegue, via decisão, também trabalhar um pouco para frente, mas 90% do que a gente faz é trabalhar com o passado. E o momento mais desagradável
e desagradável é uma palavra muito pequena, mas é a que eu consigo encontrar agora. O momento mais desagradável na função de qualquer magistrado é quando ele vai julgar um processo de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Ainda mais quando ele é decorrente de um caso fatal. Você está sentado no seu gabinete com aquele processo e você vai dizer quanto que aquela vida desnecessariamente perdida vale. Isso é horrível. Isso é horrível. Quanto de indenização por um acidente evitável, que a esmagadora maioria aquele profissional vai receber em compensação de uma perda que sabemos que é irreparável, mas alguma coisa vai ter que ser feita a respeito disso. Ou quando você chega à conclusão, porque sim, isso acontece, que nada vai acontecer, porque houve efetivamente uma culpa exclusiva do referido profissional. E nós estava conversando com o Sintel recentemente, os atores envolvidos nesses acidentes, nessas doenças, somos todos nós. É o trabalhador, é o empregador, é um problema cultural. Às vezes o empregador, como nunca aconteceu nada, ele não se preocupa. Às vezes o trabalhador ele é hiperqualificado, então ele não se preocupa. É esse trabalhador, às vezes hiperqualificado, que resolve subir no poste sem luva e sem cinto. Afinal de contas, ele faz isso há 25 anos, e há 25 anos não aconteceu nada, mas basta uma vez. Acidente fatal não se faz a prestação. Então, a aproximação que o deputado Sareta possibilitou do Programa Trabalho Seguro e do Tribunal Regional do Trabalho, e, consequentemente, de todos os outros tribunais, do Tribunal Superior do Trabalho, com a Assembleia Legislativa, que representa a população catarinense, porque todos os outros representantes representam segmentos. O sindicato representa um segmento, o Ministério Público do Trabalho representa a sociedade laboral, aqui representada, para uma função específica. Agora, a Assembleia Legislativa é quem representa, na edição das normas, no trato com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário como um todo, a população. E a nossa ideia, quando conversávamos a respeito disso, é efetivamente aumentar o nosso diálogo, a nossa participação e ver o quanto um pode contribuir com o outro, porque temos todos o mesmo objetivo. É uma situação em que não há concorrência entre empresas, as empresas não concorrem entre si, utilizando segurança. Pelo contrário, é uma divulgação de boas práticas. E a partir do momento que o Ministério Público do Trabalho sente e sinalize, isso não é uma caça às bruxas, estamos juntos. É verdade, estamos juntos. Eu estou aqui, estamos juntos. Eu fui no movimento sindical antes de ser desembargador da parte patronal. Estamos juntos. É quando a gente constrói. É muito parecido com uma negociação coletiva, ela é construtivista. E, a partir dessa parceria, eu tenho certeza que nós teremos oportunidade de construir, indo além da questão da conscientização, mas com medidas efetivas práticas, que vão envolver todas as esferas dos poderes. Nós temos o Poder Executivo Federal, aqui representado na figura do nosso superintendente. Nós temos uma representação do Poder Legislativo Federal, também presente na casa. Então, estamos todos aqui juntos em prol disso. E o primeiro passo, eu acho, dessa integração mais ampla foi dado a partir da assinatura desse termo. Então, uma vez dito isso, eu não vou extrapolar meu tempo, eu vou passar um dado, porque outros dados serão tratados. É um dado no âmbito nacional, em 2022, 612 mil acidentes de trabalho com 2.538 óbitos, que demonstrou, claro, um crescimento com relação ao ano anterior. Nós temos o problema da subnotificação e da subinformação. Com relação a isso, nós temos o problema do tratamento dos dados, porque quando você pega esse número, ele é assustador, só que ele é um número simplista. Isso representou quantos dias de afastamento? Isso representou qual nível de incapacidade? Porque às vezes você tem um aumento do número com uma redução de dias de afastamento. Então, isso é uma demonstração de que foram menos graves. E às vezes você tem uma redução do número, mas com aumento do dia de afastamento. Então, isso quer dizer que a situação piorou e não melhorou. Então, isso tudo tem que ser objeto de análise e debate. Mas, independentemente do tratamento desses números, uma coisa que é clara para todos nós, para todos os integrantes, todos os atores sociais envolvidos, é que não é aceitável. Ainda que você vá discutir a necessidade de tratamento do número, é inaceitável esse número, independente do tratamento que seja dado para ele. E ele pode, e deve, será, eu acredito muito nisso, melhorado e aprimorado com a participação de todos esses atores sociais. Porque o que todos nós temos como objetivo, no final do dia, é que dê tudo certo. Uma fala que surgiu ontem em Brasília é que o problema da subnotificação não é só um problema catarinense, é um problema nacional. É um problema nacional. E nós temos que ter todos esses esforços para tentar
minimizar esse problema nacional para saber aonde agir e como agir. Isso é fundamental. Começa com a conscientização, começa com a participação, começa com o diálogo e vai além com medidas efetivas. A respeito disso, e quando eu falo em medidas efetivas, eu não estou falando necessariamente medidas repressivas, pelo contrário. Eu duvido, doutor Bruno, que mais do que 20% dos partícipes da audiência pública de ontem tivessem noção do dever legislativo que eles têm de notificar. Eu duvido. Eu duvido. A gente estava discutindo formalização de normas de segurança e saúde do trabalho ontem em Brasília, né? Que é uma comissão tripartite. Eu duvido que a sociedade como um todo saiba como ela funciona, como é que é a sua formação, até que ponto que vai, o que acontece quando há um impasse. O ministro Carlos Lupe estava presente no evento, ele trouxe muito disso. Para ele, como ministro da Previdência, ver os números de afastamentos e decorrente disso ano a ano não é simpático, não será simpático. Eu espero que ele não tenha esse tipo de visão, porque eu acho que temos condições de alterar e aprimorar isso, trabalhando em conjunto. E eu termino a minha fala com uma frase curta que surgiu também ontem nos debates: não é normal alguém morrer trabalhando. E não deve ser normal alguém se acidentar trabalhando. Então, acho que essa conscientização de todos os participantes, empregados, porque os empregados têm o dever, e eu acompanho a luta dos sindicatos laborais em trazer a conscientização do empregado para o seu dever. As empresas têm o seu dever, o Estado e os entes públicos têm o seu dever, todos temos o nosso dever, e a gente tem que se empenhar um pouco mais no cumprimento disso. E termino, deputado, no que precisar, assim como todos aqui presentes, do Tribunal Regional do Trabalho, da parceria, seja para trazer, para unir esforços em prol de uma causa, debater ideias, levar informação, a atuação que nós podemos ter, o senhor pode contar conosco, sempre, para o que der e vier. Muito obrigado e uma boa manhã de trabalho para todos. Muito obrigado, desembargador Dr. César Luiz Passoldi Júnior, pelas suas manifestações, pela sua ação, pelo trabalho também como gestor do programa Trabalho Seguro e pela oportunidade que nos foi repassada na conversa que tivemos para a Comissão de Saúde e para essa Assembleia Legislativa e que acabou culminando, então, com a assinatura desse termo de adesão a esse programa Trabalho Seguro aqui por parte da Assembleia Legislativa também. Nós temos também muita gente participando pelo YouTube, muita gente mandando recados aqui também. Se der, depois a gente pode expor publicamente alguns desses recados. Eu vou passar agora para a Regina Dal Castel Pinheiro. Ela é gerente da Saúde do Trabalhador de Santa Catarina, diretora estadual de Vigilância Sanitária. Não, diretoria, né? Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária, né? Vai fazer o lançamento dos infográficos, acidentes e doenças relacionados ao trabalho, com as informações das macro-regiões, diagnóstico da saúde do trabalhador dos municípios de Santa Catarina. Então, de forma também bastante resumida, em função do tempo, ela vai fazer essa apresentação e nós passamos, então, a palavra para Regina Dal Castel Pinheiro. Bom dia, deputado Neudi Sareta, e cumprimento os demais membros e autoridades da mesa e aqui presentes. Há mais ou menos um mês, deputado, nós estávamos aqui, né, nessa mesma casa, nessa mesma mesa, e eu fiz um desafio ao deputado Neudi dizendo o seguinte, que quem sabe, né, depois daquela reunião que tivemos, vamos lançar, então, um diagnóstico da situação de saúde do trabalhador do Estado de Santa Catarina. E o deputado encampou essa ideia e aqui estamos hoje para fazer oficialmente esse lançamento de um trabalho que foi executado lá pelas nossas técnicas e técnicos lá da diretoria que aqui estão presentes, para que a gente possa, então, mostrar para a sociedade, mostrar para o poder público o que nós temos nos territórios com relação à saúde dos trabalhadores. Então, o lançamento ele preveu, né, a questão dos infográficos, e aí eu vou passar para vocês terem ideia, e na sequência do que o doutor Bruno falou, aqui a gente verifica bastante a questão da subnotificação com relação aos dados do SINAM.
Em várias regiões do Estado, nós temos esse problema onde o número de comunicação de acidente de trabalho é muito superior ao número dos registros de acidentes no SINAM. Isso tudo vai ficar disponível, tá? Eu não vou me deter nesses dados especificamente. O lançamento do diagnóstico da situação da saúde do trabalhador no estado de Santa Catarina, e aí, assim, a gente faz um trabalho onde a gente tem a pesquisa em vários bancos de dados que são disponíveis e apresenta, então, para cada município do estado, qual é a situação de saúde do trabalhador nesse município. Colocando aqui também a população economicamente ativa e ocupada, os dados do SINAM, os dados de acidentabilidade com relação aos dados disponíveis no Smart Lab e em outros bancos de dados. E também fizemos um infográfico que ele é relacionado à situação do Estado. Então, fizemos 6 infográficos para representar cada região. A região aí a gente discriminou com relação aos serestes dessas regiões, né? Os municípios que fazem parte dos serestes dessas regiões. Importante o quê? A gente tem alguns dados no SINAM que dizem respeito ao acidente de trabalho. Porém, quando a gente vai para a questão das doenças relacionadas ao trabalho, o dado cai imensamente. Então, assim, é importante a gente salientar que as doenças e os agravos relacionados à saúde do trabalhador não são só acidentes, tem as doenças também, e aí estão todas as doenças que devem ser notificadas dentro do sistema também. Pegamos o dado só de 2022 para que a gente pudesse ter noção do que acontece aqui em Santa Catarina com relação a esses agravos e as doenças relacionadas ao trabalho. Como o deputado já falou, né, nós estamos aí, o doutor Bruno também, Santa Catarina é o quarto lugar no Brasil com relação a dados de notificação CATs emitidas, né? E quando a gente faz o cruzamento com relação aos dados do SINAM, vocês podem ver aí a disparidade com relação a isso. Só um pouquinho. Olhem bem, 48 mil casos de notificação de acidente de trabalho com CAT emitida, e no SINAM nós temos 13 mil só. E aí vocês podem observar que somente 8 em cada 10 dessas notificações são referentes a acidente de trabalho. Mais uma vez, falo com relação às doenças relacionadas ao trabalho que são completamente invisíveis. Temos um grande problema, e aí essa parceria junto com o Ministério Público é fundamental, junto com outros órgãos, é fundamental, porque em Santa Catarina, no ano de 2022, nós tivemos 50 municípios do estado, dos 295, que não fizeram nenhuma notificação com relação a doenças e agravos relacionados à saúde do trabalhador. E outro dado importante, 94 tiveram menos de 5 notificações. E aí eu pergunto, será que esses dados refletem a realidade? A gente acredita que não. Desculpa. Tivemos aqui também 282 óbitos, né, em Santa Catarina, relacionados ao trabalho, são acidentes fatais em Santa Catarina, são trabalhadores que perderam a vida, né, no decorrer do trabalho. Isso significa, aqui em Santa Catarina, 11% dos acidentes são fatais ocorridos no Brasil. Esses 282 significam 11% do total do Brasil. Então, é muito grande, é um número muito grande e preocupante, né? E agora, não passa. Pode passar, que não está passando. Aqui eu mostro para vocês, com relação aos municípios silenciosos, por macro-região de competência de cada sereste de Santa Catarina. Só para ter uma ideia da onde estão localizados esses municípios silenciosos. Pode passar.
Aqui, com relação aos óbitos também, onde ocorreram esses 282 óbitos em Santa Catarina, por macro-região, pode passar. Aqui são, nominalmente, quem são os municípios silenciosos, que não tiveram nenhuma notificação relacionada à saúde do trabalhador em 2022. E aí vocês vejam bem ali, Sereste de Joinville, a região do Sereste de Joinville, todos os municípios notificaram em 2022. Pode passar. Aqui é a área que nós temos uma área muito grande, que é descoberta desse Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador, e quem toma conta dessa região somos nós, o Estado. Esses são os municípios que são silenciosos, pode passar. Aqui, os setores que mais notificaram acidente de trabalho. Então, os 5, vou citar aqui os 5 que mais notificaram: atividade de atendimento hospitalar, fundição de ferro e aço, abate suíno, aves e outros animais, transporte rodoviário de cargas e, aqui, super e hipermercados. Não consigo passar, pode passar? As ocupações que mais acidentaram: alimentador de linha de produção, técnico de enfermagem, faxineiro, rebarbador de metal, magarefe. E aí a gente vê que isso tem muito a ver com o quadro anterior. Então, as atividades econômicas que mais acidentam, automaticamente, as ocupações que mais acidentam têm relação com essa atividade econômica que mais acidenta. Pode passar. As lesões que mais frequentes, né? Corte, laceração, escoriação, contusão, fratura. E fratura aqui é um dos maiores problemas que a gente tem com relação às lesões. Pode passar. Não podemos deixar de dizer também, com relação a apontar, né, o que isso traz de ônus, né, o que os acidentes e as doenças trazem de ônus para o Estado brasileiro. E aí a gente tem aqui, Santa Catarina é o 5º estado com maior despesa previdenciária no país, e esse é o gasto tanto com auxílio-doença, né, tanto o B91 quanto o B31. Pode passar. E aí, dito isso, o que nós estamos organizando no Estado e qual é o trabalho que a gente tem feito com relação a todos esses dados? Então, a gente, conjuntamente com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a gente lançou a nota informativa que organiza e define o fluxo dessas notificações para que os municípios e as unidades notificadoras comecem a atuar mais fortemente, não só com relação ao acidente, mas com relação a todos os agravos de saúde do trabalhador. A gente tem feito reunião de planejamento e organização do cronograma para acontecer isso no Estado de uma forma não só na região da Grande Florianópolis, mas no Estado como um todo. Matriciamento da atenção primária para levar essa informação à atenção primária, porque esse trabalhador que está sendo atendido, que está sendo assistido pelo Sistema Único de Saúde, ele está lá na ponta. Então, esses médicos da atenção primária, os profissionais da atenção primária, eles precisam ter esse conhecimento da relação com o trabalho e o que isso pode ter de definição dentro do diagnóstico desse trabalhador ou desse paciente, né? Ações de capacitação nos municípios silenciosos também a gente está efetivando no Estado. Pode passar? Bom, esse ano é um ano fundamental, porque esse ano é o ano que a gente está tendo as conferências macro-regionais, as municipais, e vamos ter a estadual e a nacional de saúde. Essa discussão de saúde do trabalhador, ela precisa estar nesses fóruns, porque se a gente não tiver dentro desses fóruns a discussão dos problemas relacionados à saúde dos trabalhadores nos territórios, a gente não consegue avançar para que políticas públicas sejam efetivadas. Então, a gente participa efetivamente dessas etapas, né, para que a gente possa, então, levar propostas para que a gente consiga mudar o cenário com relação às doenças e agravos em saúde do trabalhador aqui no Estado. O lançamento do diagnóstico, que eu só vou passar depois um pouquinho, e esse diagnóstico ele é para quê? Para que a sociedade tenha conhecimento dos dados no seu território,
para que os gestores consigam, a partir desse diagnóstico, traçar metas e objetivos para que possa mudar essa realidade dentro do território. Pode passar? Nós, como o doutor Bruno falou, a gente tem uma parceria muito grande junto com o Ministério Público, Fiocruz e Escola Nacional de Saúde Pública. A gente está lançando esse ano um curso para 300 pessoas, para que fiscais e trabalhadores da saúde, da vigilância em saúde, façam esse curso para que tenham para que adquiram conhecimento para atuar nos territórios. E nós vamos também implementar para que tenhamos, né, uma referência técnica em saúde do trabalhador em cada município catarinense. E, com isso, a gente está disponibilizando aí um valor que não é um valor tão grande, mas é um valor que é simbólico para que isso aconteça, já que é uma obrigação, e o doutor Bruno também coloca, os municípios eles têm que implementar e eles têm que ter pessoas que façam saúde do trabalhador no território. Então, essas são as ações que a gente está executando e realizando aqui em Santa Catarina. Pode passar? Aí é só o contato. Agora, eu só queria que tu mostrasse o outro documento. Isso, a gente está disponibilizando, então, o diagnóstico, e pode passar, vai passando, só para ter ideia de como que ele está organizado. Então, é um documento com mais de 300 páginas, ele tem todos os 295 municípios de Santa Catarina estão nesse documento, e todas as situações que estão disponíveis em banco de dados com relação à saúde do trabalhador estão elencadas aqui, para que, então, a gente possa tentar mudar o cenário aqui em Santa Catarina com relação aos acidentes e doenças. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Regina Del Castel Pinheiro, gerente de saúde do trabalhador de Santa Catarina, e com certeza esses dados serão importantes, né, para que a gente possa conjuntamente analisar. Eles vão ser disponibilizados depois também, né, por e-mail. Os participantes aí desse nosso evento podem dispor também. O pessoal que acompanha pelo YouTube, também, se for o caso, entrando em contato, a gente pode repassar também. Vou passar a palavra agora para o superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, ex-prefeito e ex-deputado, Paulo Exio. Antes dos cumprimentos, também a minha autodescrição para as pessoas de casa que necessitam. Sou um homem alto, branco, cabelos grisalhos. Também, segundo me disseram, doutor Pássaro, porque eu também sou daltônico, visto um terno preto e camisa azul. E, em relação ao daltonismo, pelos meus cálculos, nós temos mais 2 colegas aqui, porque 10% da população masculina é daltônica. Quero cumprimentar todas as autoridades presentes aqui no plenário, de forma especial cumprimentar o competente e aguerrido deputado Neudi Sareta, presidente dessa comissão, e que tem marcado a sua trajetória aqui na Assembleia e também na comissão por esse embate, por esse enfrentamento, a partir, de forma marcante, nos tempos da pandemia, na questão que envolve a saúde. Então, os nossos cumprimentos, Sareta, pela tua atitude. Cumprimentar a Regina, doutor Passold, o Bruno, o Isaías Otaviano, que representa aqui todo o movimento sindical de Santa Catarina. Primeiro, parabenizar a Assembleia e o Tribunal Regional do Trabalho por esse termo, por essa parceria, porque não há condições de desempenhar trabalhos a não ser em parceria, a não ser em rede. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. E aqui nós temos vários parceiros e outros parceiros na rua também que não estão presentes aqui. Atentamente ouvindo os dados, as informações, pude fazer um cálculozinho que, a cada dia, em Santa Catarina, quase uma pessoa morre por acidente de trabalho.
Eu espero que no próximo ano, quando a gente estiver aqui novamente, Sareta, já que existe uma tradição nessa audiência pública, a gente possa estar apresentando outros dados para Santa Catarina, né? E a gente percebe também, pelas informações trazidas, que existem várias razões para que esses dados cheguem a esses números. O Dr. Pássaro falou que, muitas vezes, a responsabilidade é do próprio trabalhador que não toma as providências, né? Mas eu trago outras hipóteses. Eu acho que... não tenho certeza. Dois motivos na área que me cabe. Assumi recentemente o posto de superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Santa Catarina e estou percebendo o desmonte a que foi submetido o Ministério do Trabalho e Emprego no último período governamental. Quem daqui colocaria o seu carro pagando combustível, recebendo R$ 17,00 por dia pela utilização do seu veículo e colocando gasolina no seu carro? Quem daqui? Quem daqui colocaria o seu carro para fazer uma ação de fiscalização? Os nossos auditores fiscais do trabalho recebem esse valor caso queiram colocar o seu carro à disposição para fazer ações de fiscalização. Isso não é um desmonte? Desde 2014, sem concurso público, né? Então, a área a que eu assumi, eu estou vendo de forma explícita que ela foi preparada, não fosse a abnegação, a determinação, o compromisso dos servidores públicos que lá atuam, não fosse por eles, nada teria acontecido naquela área. Então, nessa semana, bons ventos sopraram de Brasília, do Ministério do Trabalho, em que houve o anúncio ainda extraoficial de que nós teremos concurso público para os auditores fiscais de trabalho para quase 1.600 novos auditores no Brasil, e esperamos trazer uma boa parte aqui para o nosso Estado, que está altamente defasada. A gente tem plena consciência de que não é apenas com ação de fiscalização que isso se resolve, nós precisamos todo esse trabalho de diálogo, enfim, de troca, de ensinar, conscientizar. Mas chega um determinado momento que a fiscalização precisa atuar, né? E essa é uma das tarefas também do Ministério do Trabalho. Então, esse é um ponto que coloco também na roda aqui como um dos elementos para o aumento desse número. A certeza, para alguns, da impunidade. Total certeza da impunidade, a ausência de fiscalização do Ministério. E uma outra questão é a ganância, né? É a ganância, o aprofundamento do neoliberalismo, enfim, onde o objetivo é lucro a qualquer custo. Haja vista também os casos que começam a pipocar pelo Estado, que a gente vem dialogando, do trabalho escravo em Santa Catarina. Não pode se admitir isso em 2023. Mas aqui, no Santa Catarina, na Suíça brasileira, nós temos trabalhadores submetidos a condições de trabalho análogas à escravidão. Dá para compreender? Dá para admitir? Não dá, né, gente? Então, acho que essas questões todas a gente resolve trabalhando juntos. Então, estamos à disposição dessa causa e dessa luta. Parabéns a todos. Obrigado pelo espaço, deputado Sareta. Obrigado, Paulo Exel, superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, e a quem também desejamos aí o êxito na gestão e frente aos grandes desafios que tem pela frente. Deputado, só um minutinho. Pediram para que eu falasse qual é onde se encontram esses dados que eu apresentei, esse material. Vocês podem acessar o site da Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária, www.vigilanciasanitária.sc.gov.br, e vai estar lá disponível todos esses materiais aqui que a gente elaborou, tá bom? Obrigada. Tá ok, muito obrigado. Com a palavra, Isaías Otaviano, que é presidente da Nova Central, e aqui na mesa a gente pediu a gentileza dele representar todo o movimento sindical, até aqui para a gente poder compactar um pouco, mas depois a gente vai abrir as entidades que desejarem fazer uso da palavra também. Com a palavra, Isaías Otaviano.
Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus por nos dar a oportunidade de estar fazendo esse debate hoje aqui, debate importantíssimo. Queria cumprimentar o deputado Neudi Sareta pelo empenho que ele tem mostrado a todo o movimento sindical, a toda a comunidade, o compromisso com a questão da saúde, seja do trabalhador, ou seja, saúde de modo geral. Queria cumprimentar também, de maneira bastante especial, o Dr. Bruno, pelo empenho que a gente tem notado, que ele tem a vontade que ele tem de ajudar os trabalhadores, as trabalhadoras, nessa questão, principalmente do Ministério Público do Trabalho. Cumprimentar o meu companheiro da minha cidade, Paulo Essel, desejar muita sorte para ele à frente dessa importante pasta para os trabalhadores, que é a questão do Ministério do Trabalho. Queria cumprimentar, na pessoa do procurador Bruno, cumprimentar as autoridades aqui já nominadas pelo protocolo. Queria, da mesma forma, deputado, cumprimentar o companheiro Edinaldo, em seu nome cumprimentar todos os sindicalistas presentes, já nominados também pelo protocolo, dizer que é uma responsabilidade muito grande falar em nome de todos os sindicalistas de Santa Catarina, porque eu sei de quão é importante esse movimento e de quão é aguerrido esse movimento, e os sindicatos de Santa Catarina são, na sua grande maioria, sindicatos que defendem muito essa questão do trabalhador. Falar de segurança do trabalho, falar de tema voltado a essa questão da preservação da vida, deputado, é uma coisa que eu consigo, e me agrada muito falar disso, porque eu sou um apaixonado pela essa questão de defesa da saúde do trabalhador. Todo mundo que conhece a minha luta no movimento sindical sabe que a bandeira que a gente levanta, e na nova central, a qual eu estou de presidente, não é diferente. A número 1 é a questão da saúde e segurança do trabalho. Eu sei muito bem, como técnico de segurança de formação que sou, que não adianta um pai de família ganhar 5, 10 mil se ele não tem saúde para gastar esse dinheiro. Nós entendemos também claramente que o melhor caminho para se evitar essa questão do acidente de trabalho é com ações, como a gente está hoje aqui reunido, debatendo essa questão. A questão também da valorização do trabalhador, treinamento do trabalhador, isso é importantíssimo, deputado. A gente sabe que muitos trabalhadores, falando um pouco da construção civil na área que eu milito, que eu sou de origem, muitos trabalhadores não sabem colocar um cinto de segurança, gente. E aí, como é que ele vai evitar um acidente? É a responsabilidade dele evitar o acidente com ele mesmo, ele tem que ter de evitar do companheiro. Mas se ele não sabe colocar o cinto de segurança, como é que ele vai evitar uma queda? A gente, às vezes, faz visita em local de trabalho, nas obras, a gente vê o trabalhador com o cinto errado. E a gente sabe que, se ele colocar o cinto errado e ele sofrer uma queda, e se ele não correu, se ele tiver a sorte de não ser fatal, ele pode ficar todo com sequelas gravíssimas porque ele colocou o cinto errado. Então, tudo passa pela conscientização e pela qualificação e o treinamento. Em Brusque, a gente tem, a qual eu sou de origem de Brusque, a gente tem um trabalho muito forte lá nessa questão da fiscalização, do treinamento, e os sindicatos têm que assumir essa responsabilidade de treinar, qualificar e orientar os seus representados, seus trabalhadores. Eu entendo que uma das obrigações mais que a gente tem nos sindicatos é essa questão de cuidar da vida do trabalhador. Eu fiquei bastante atento à fala do desembargador com relação a essa questão do acidente de trabalho. Como mencionar o valor de uma vida? Uma vida não tem preço. Mas, depois que você perde essa vida, quem defende a questão da saúde do trabalhador, quem trabalha nessa área, se sente que você não fez a tua parte quanto sindicalista. E eu tenho certeza que todo sindicalista aqui presente tem esse mesmo sentimento. Então, a gente sabe que muito tem que se fazer. Uma coisa que a gente vem batendo forte, a questão da instalação da System. Não tem System na cidade, os prefeitos não querem saber de saúde do trabalhador, eles não querem criar System, não tem nenhum órgão que defende a saúde do trabalhador. E quando o trabalhador sofre acidente, a gente sabe disso,
vamos botar que foi que auxílio-doença, não foi acidente de trabalho. Então, se não há acidente de trabalho, como é que você vai fazer uma prevenção em cima disso? Porque, em tese, não houve o acidente, mas o trabalhador está lá, precarizado, ficando 6 meses ou até mais sem receber o seu salário perante o INSS, a sua família tendo que depender de um sacolão das prefeituras, das igrejas para sobreviver. E nós sabemos que, quando ele está trabalhando, ele é o gestor, leva o alimento para dentro da sua casa. Né? E quando ele sofre um acidente, ele perde toda essa capacidade de gerir a sua própria família e, com isso, perde a sua dignidade. E aí que ele sofreu um acidente de trabalho, o que vai acontecer? O segundo passo? Depressão. A depressão. E aí deixa de ser um acidente de trabalho e passa a ser uma depressão, porque ele se sente incapaz de gerir a sua própria família. Então, deputado, quero parabenizar mais uma vez pela a dedicação e pelo empenho que o senhor tem tido com relação a essa questão, principalmente da saúde do trabalhador. A gente já falou sobre isso em outras oportunidades. Sempre que tiver essa bandeira levantada, pode contar com a nova central de Santa Catarina, e eu acredito que o movimento sindical, de forma geral, tem que ter esse compromisso com os trabalhadores. Fico muito feliz que a gente tem 2 representantes do judiciário aqui, que pensam da mesma forma que a gente pensa, e que tem esse mesmo entendimento que a saúde do trabalhador ela tem que ser colocada num patamar de número 1 em todas as suas ações. Então, isso nos dá bastante tranquilidade que a gente pode fazer o trabalho que vai ter o apoio, sem dúvida alguma, daqueles que a gente mais precisa para legislar quando tiver que legislar. Quero desejar boa sorte ao companheiro Paulo. Sabemos da dificuldade que ele vai encontrar e que já está encontrando perante esse órgão tão importante para o trabalhador, que é o Ministério do Trabalho. Eu sei que o movimento sindical vai estar contigo, o superintendente, para te ajudar da melhor maneira possível, porque não é possível a gente ter a maioria das DRT, das regional, sem representação, só um órgão só para dizer que existe, e a saúde do trabalhador, que é a qual a gente preocupa e preocupa muito, jogada às traças. Então, mais uma vez, eu parabenizo pela essa iniciativa. O movimento sindical está junto com o deputado, em especial a nova central, a qual eu estou presidente. Abraça essa causa e vamos trabalhar em prol dos trabalhadores, que é a grande bandeira que está sendo levantada nesse dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Isaías Fabiano, também pelas suas palavras. Eu vou abrir agora algumas falas do plenário. O Nicolau já está se inscrevendo, enquanto o Vinícius vai levar o microfone lá, ou então a pessoa pode chegar ali. Eu vou registrando, viu, Nicolau? Tem muita gente no YouTube, a Kátia Yolando, Nicole Rusa, Laércio Gasperini, Euri Sancher, Pedro Nogueira, Luiz Carlos, dando alô, dando bom dia, parabenizando pelo evento, Francisco Alano, presidente da Federação dos Comerciários também, dizendo que é muito importante esse evento, Clóvis Furtado, lá de Lages, acompanhando também a audiência pública, o Genuir Foquinha, parabéns a todos os eventos, Carlos Rodrigues, a Demarcadorim de Concórdia, Jairo Leandro Luiz Rodrigues, caro deputado, parabéns pelo trabalho dos trabalhadores. Falando do dia 28/4, a videoconferência do Movida, né? Então, está aí também divulgando, Luciane Kamers, está o Jairo da Rodrigues da Fetieschi, Ivanir Reisdorf, Altamiro Pierdona, também sempre participa ativamente, ele que é dirigente também sindical, participando dessa importante audiência, representando a construção civil, presidente da FETICOM, né? Júnior Correia, Márcia Jung de Zorteia, Catiane Golim, bom dia, ela é do Sint Santa Catarina, Nicole Rusa, do Departamento de Atenção à Saúde da UFSC, Jairo Leandro Rodrigues, está falando da FETIES, que já mencionei anteriormente, Rosilene Ramos, dos Sindicatos Metalúrgicos de Joinville, a Sindicão Diretoria de Chapecó, também participando, Concórdia de Todos, também participando, Divino da Labeta, Irevan Marcelino, parabéns aos organizadores, muito importante esses debates, Conceição Santos,
Cláudio Cilhar, Norton Luiz Zanotto, Catiane Golim, Nilo Bortoli de Pomirim, ex-prefeito também, Luiz Carlos, falando da saúde, Sindasp, Sintaplask. Enfim, são algumas das pessoas e lideranças que também fizeram o registro. Nicolau, com a palavra. Bom dia a todos, os companheiros, as autoridades da mesa. Meu nome é Nicolau, sou assessor de Organização e Mobilização da Central de Sindicatos Brasileiros, CSB, membro da CIST estadual e conselheiro estadual de saúde, nesse momento como suplente na questão. Eu queria iniciar, eu milito no movimento de saúde do trabalhador desde o ano de 2000, e a gente está, infelizmente, vendo a redução do número de dirigentes sindicais nessa luta. E a gente sabe que a luta econômica ela se dá na negociação coletiva, se repõe a inflação, que às vezes não é real, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de avançar na saúde do trabalhador. Primeiro, eu digo que quando a gente não avança na saúde do trabalhador, a gente deixa, o movimento sindical deixa existir dentro das empresas do setor a concorrência desleal. Porque uma empresa que aplica em saúde do trabalhador tem um custo, e a outra que não vai para a concorrência sem ter esse custo, e quem paga esse custo é a sociedade brasileira, a partir do momento que é jogado para o INSS. Essa é uma visão muito ruim que a gente vê entre o empresariado aqui, no Brasil inteiro, diferente de em outros lugares do mundo. Eu acho que assim, um desafio que eu lanço aqui é que a gente saia dessa audiência pública já com uma atividade marcada entre as centrais, o Fórum de Saúde, para a gente discutir o planejamento para o próximo ano, para que a gente volte aqui no próximo ano com o que nós fizemos, quantas universidades nós visitamos, quantos debates foram feitos, porque eu acho que começa a prevenção a partir da formação lá nas universidades, certo? O engenheiro que coordena a questão da construção de um prédio, ele tem que ter noção não só da agilidade de que ele vai entregar aquele programa, aquele prédio, mas de quantos trabalhadores vão entrar e sair dali com vida e com saúde. Mesma coisa na agroindústria, muito pior, a gente está vendo, eu estou morando numa região, na região serrana, o número de trabalhadores intoxicados pelo agrotóxico. Isso não está sendo notificado. O Sinan, e aí a gente sabe por que não se notifica. Porque é o poder econômico. Não porque agora, como a questão não é mais dinheiro do empresário de forma direta, vem dinheiro público, mas é para não milindrar aquele grande empresário da região. Nós tivemos uma audiência pública em São Joaquim, que estava o doutor Assírio e nós vimos a hostilidade do setor fruticultor à questão de saúde do trabalhador. Né? Lá foi uma audiência pública que estava discutindo trabalho correlato a escravo na região, e aí a gente viu que a gente teve grandes empresários dizendo que aos 11 anos ele trabalhava e que ele não morreu por isso. Né? Então, a gente a visão disso. Então, o desafio vamos sair daqui, vamos construir uma agenda, certo? Para que a gente possa, efetivamente, no ano que vem, dizer assim, o que foi feito para a gente não voltar aqui o ano que vem chorar. Outra questão que eu acho que é importante falar nessa casa nós temos que ver a possibilidade de a Assembleia Legislativa criar uma legislação para notificação do serviço público,
porque é um lugar que está se matando e esses trabalhadores não têm notificação. Ou se tem, é escondida. Nós temos que dar visibilidade. Nós temos professores afastados por problema de transtorno mental, nós temos trabalhadores da segurança pública, nós temos uma série, e esses normalmente não são notificados. E é esses trabalhadores que estão também, junto com os agricultores, os trabalhadores na agricultura, estão fora do mercado de trabalho formal com relação ao Ministério do Trabalho, com relação a essa situação. Então, esse é o desafio que a gente traz aqui para que a gente possa construir. Obrigado. Obrigado, Nicolau Almeida. Passo a palavra agora ao Edinaldo. Edinaldo, que é secretário-geral da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Santa Catarina. Eu vou pedir, se por gentileza puder ficar dentro dos 3 minutos, tem diversas inscrições, e já peço para o Leonor, do Sindicato dos Mineiros, já ficar aqui ao lado, porque assumir a cadeira será o próximo a falar. Edinaldo. Minha descrição é negro, alto, camisa azul, cabelos curtos, barba grisalha. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o deputado Neodir Sareta, Ministério Público, Tribunal do Trabalho, Secretaria de Saúde, nosso superintendente do Ministério e o meu companheiro Isaías, parabenizar pela fala e, se permitir, fazer um complemento. Deputado, eu queria fazer, a princípio, um convite, né? Falar do Movida Santa Catarina, que é um movimento em defesa da vida, que começou lá nos anos 2000, num debate dentro do grupo da FETIESC, a Federação dos Trabalhadores no Estado de Santa Catarina, e que compõe 48 sindicatos filiados. Cumprimentar quem está online, os meus companheiros sindicalistas da FETIESC, os demais aqui também. E lá pelo ano 2000 a gente já começou a fazer esse debate, porque era necessário se discutir a saúde do trabalhador dentro do movimento sindical. E essa pauta ela é muito importante hoje dentro do nosso grupo da FETIESC. E esse grupo foi tomando força, foi crescendo. Diversas entidades sindicais de Santa Catarina incorporaram. As centrais sindicais hoje fazem parte desse movimento. E, a partir de 2003, a gente começou a fazer esses movimentos na rua, nas principais cidades, elaborando proposições, alguns projetos de lei que foram votados, inclusive, no Congresso Federal, alguns debates com relação às NRs, que também é um problema hoje para nós, que é um debate que eu acho que essa comissão deve encampar, as NR, fazer uma revisão do que foi revogado para que isso volte, né? Em 2005, nós estivemos nessa casa aqui, inclusive no plenário, fazendo uma audiência pública para debater a saúde do trabalhador. Olha quanto tempo, né, deputado? E lá em 2012 foi implantada essa frente parlamentar de saúde do trabalhador, ao qual o nobre deputado assumiu a presidência e está levando essa frente parlamentar lá de 2012. Né? Olha quanto tempo que a gente já discute saúde do trabalhador. E o problema que a gente vê é esse aí que o meu companheiro Nicolau colocou. Infelizmente, os números estão aumentando, e isso nos preocupa. Eu ouvi uma vez aqui, numa audiência pública, um argumento do próprio governo do Estado dizendo que Santa Catarina tinha um número maior porque fazia os catálogos de acidente com mais frequência. Não é isso. É porque realmente acontecem muitos acidentes aqui em Santa Catarina, infelizmente, né? E o ansejo que a gente tem é de que esse movimento não fique aqui no discurso, não fique nos papéis, que a gente consiga realmente, efetivamente, atuar em cima disso aí, para que no ano que vem a gente consiga dizer aqui que em Santa Catarina está diminuindo e está caindo os casos de acidente de trabalho. Diante disso, fazer o convite, vou deixar para a assessoria do deputado, que o Movida está voltando. Depois a gente teve a situação da reforma trabalhista, que afetou financeiramente os sindicatos, e a gente sabe que para fazer um movimento, como foi feito aqui em Florianópolis, para atravessar a ponte de Florianópolis, com mais de 2.000 dirigentes sindicais,
isso custa. E aí o movimento sindical levou um baque em 2017 com a reforma, mas a gente está voltando e o Movida vai voltar junto, porque é pauta principal do movimento sindical. Então, no dia 28 próximo, a FETIES vai promover um debate online com as lideranças sindicais, inclusive a deputada Luciana Carminati vai ser uma das palestrantes aqui da Assembleia Legislativa, o Dr. Roberto Ruiz, que é um entusiasta do trabalho, vai fazer uma fala nesse sentido, e a gente quer retomar o Movida o ano que vem. Então, agradecer a oportunidade, dar um abraço a todos, e contamos com a presença de vocês também no dia 28 para participar desse debate do Movida. Obrigado. Obrigado, Edenaldo. Passo a palavra ao Leonor José Rampinelli, presidente do Sindicato dos Mineiros, Siderópolis, Cocal do Sul e Treviso. Em seguida, depois, o Jorge Godinho, secretário da CTB. Bom dia a todos. Meu nome é Leonor José Rampinelli, tenho 59 anos, de cor branca, uso uma camisa azul e cabelo não tem mais. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, quero cumprimentar o deputado Sareta, em nome dele, cumprimentar todas as autoridades, cumprimentar o meu amigo Isaías, em nome dele, cumprimentar todos os sindicalistas. Sou o presidente do Sindicato dos Mineiros, a nossa atividade ela é de grau 4, risco máximo, uma atividade importante, mas muito delicada, e a gente vive com bastantes acidentes, inclusive fatais, como todos os setores têm, nós também temos, apesar de a gente fazer um trabalho contínuo, mas essa dificuldade existe e a gente precisa do que foi falado aqui, apesar de ser um assunto desagradável, mas eu acho muito importante esse assunto. Fico feliz em ver a participação de tantas pessoas envolvidas, de tantos órgãos envolvidos. Eu acho que isso é onde vai nos levar a diminuir isso, porque é muito grande o número de acidentes fatais no nosso estado. Eu ouvi algumas palavras aqui, queria fazer algumas ponderações, tipo, claro que todos têm as suas responsabilidades, desde o trabalhador ao empresário, aos órgãos competentes, todo mundo tem as suas responsabilidades, né? Também faço parte do Conselho da Saúde, e o que a gente pode perceber é que toda vez que vai se discutir um PPA, fala assim, implantação da saúde do trabalhador. Metas, 0. Fica para a próxima. Na próxima, implantação do município da saúde do trabalhador. Não implanta. Já começam as dificuldades, né? Se nós pegarmos aquilo que o Paulo falou, da falta de fiscalização, e nós formos investigarmos essas 282 mortes, depois da investigação concluída, quantas que poderiam ser evitadas? Né? Quantas mortes poderiam ser evitadas? Só que aí a gente só percebe isso depois que foi feita a investigação e depois que a pessoa já faleceu. Gente, eu acho que não tem coisa mais triste do que um trabalhador sair de casa para ir para o seu lugar do local de trabalho e não retornar. Deixa a família desamparada. Porque não é só a pessoa que sofre o acidente que ela sofre. A família inteira sofre. É uma consequência, como foi falado aí. É uma consequência. Então, só quero deixar registrado e parabenizar e dizer que a gente tem que realmente tirar isso do papel e juntar as forças, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. E na questão dos treinamentos também, que eu acho que é uma coisa importante, se o trabalhador, às vezes, por um descuido, ele não cumpre aquilo que ele foi treinado, a própria empresa é culpada disso também. Ela tem que fazer o trabalhador fazer aquilo que é treinado. Não adianta dar treinamento bonitinho, assina aqui, tal, e na prática não é feito. Não adianta. Tem que ter a gramática e a prática. Porque senão, daqui uns dias, as nossas estatísticas, como a gente às vezes percebe, faleceu um trabalhador, é só mais um. É só mais um. Coloca o outro lá no lugar do cara e foi só mais um. Esperamos que isso mude e que a gente possa voltar aqui, em outra ocasião, e falar de dados
bem melhores, porque eu tenho certeza que com essas ações que estão sendo tomadas, vai melhorar sim. Obrigado. Obrigado, Leonor. Passa a palavra ao Jorge Godinho, que é secretário da Central Sindical CTB. Bom dia a todos. Sou o Jorge Godinho, secretário da CTB e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Criciúma e região. Em nome do deputado Sareta, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento também as mulheres que estão aqui presentes e todos os companheiros aqui sindicalistas e os demais. Bom, eu queria levantar um ponto que eu acho que é importante e não poderia deixar de falar, que quando falo sobre a minha categoria, que é da rede hoteleira, hotéis, bares, restaurantes, que os trabalhadores passam uma grande dificuldade, que é a depressão. E aí, quando esse trabalhador com depressão vai procurar um médico, um especialista, ele também consegue receber o aviso no outro dia. E aí o que me admira muito é o médico do trabalho vai lá e dá um atestado para ele fazer a rescisão, dá um atestado para a homologação, que ele não tem nada. Então, eu acho que tanto o Ministério Público como o Ministério do Trabalho tem que observar e começar a chamar essas empresas que fazem esse laudo e que eles estão levando esse trabalhador a uma dificuldade enorme, a família desse trabalhador uma dificuldade enorme. Eu vejo, quando há uma morte, a dor é grande, mas ela cessa naquele momento ali. Mas, quando é uma depressão, a família toda passa uma dificuldade. Então, a minha palavra e o meu trabalho nesse dia era nesse ponto. As empresas que hoje dão um laudo, elas têm que ser notificadas. Elas têm que tomar uma nova postura. Não pode mais estar sendo o trabalhador sendo encaminhado para sair daquela empresa e ele está doente e ninguém tem condições de fazer nada. Fiquei contente com a fala do nosso subintendente do Ministério do Trabalho, que quando fala que vamos abrir novas vagas para auditores fiscais. Por quê? Em Criciúma, nós temos um ponto do Ministério do Trabalho em Criciúma, que representa de Ibituba a Passo de Torres, e temos uma pessoa para fazer isso. Então, veja bem, como é que uma pessoa vai fazer uma fiscalização se observar só a metalúrgica? Quantas metalúrgicas tem só em Criciúma? Né? Eu peço, todos os anos, peço fiscalização para os restaurantes e hotéis do litoral que empregam trabalhadores sem carteira assinada na temporada. Quantas fiscalizações foi feita? Nenhuma foi feita. Então, a necessidade de termos fiscalização, a necessidade de o Ministério Público também atuar, chamar essas empresas para conversar. Não estou dizendo que precisa, em primeiro passo, multar, mas temos que conversar e mudar esse. Aí vamos começar a mudar. Então, a fiscalização, como já foi falado aqui, uma grande união sobre esse assunto é importante, mas o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e todas as redes são os órgãos importantes nesse momento para que a gente possa mudar essa situação. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Vamos passar as últimas 3 falas para daí fazermos o encerramento da nossa audiência pública. Passo a palavra ao Maicon Souza. Depois a Camila e, por fim, o Rui da Luz. Bom dia a todos, bom dia a todas. Me chamo Maicon Souza, sou técnico de segurança do trabalho,
Bom, queria saudar a todos da mesa, principalmente em especial o deputado Sareta. Minhas características, eu sou um homem negro, de 1,70 m, natural de Florianópolis. Bom, eu queria falar sobre a valorização do técnico de segurança do trabalho nas empresas. Eu acredito que ainda falta mais valorização desse profissional. Esse profissional, muitas vezes, não tem espaço dentro das grandes empresas. Falta mais valorização. Por quê? O técnico, quando entra nos espaços de trabalho, muitas vezes não é ouvido pelo empregador. Falta o empregador valorizar mais esse profissional, porque esse profissional ajuda a salvar vidas. Esse profissional ajuda a diminuir o número de afastamentos das pessoas. E isso leva um lucro maior para a empresa, porque o trabalhador não pode ser tratado como apenas um objeto, ele é um ser humano, além de tudo, um ser humano. E tem pessoas, tem famílias que amam aquele ser humano. Isso me chama muita atenção, que eu vejo pelas estatísticas, vem aumentando em Santa Catarina mais de 35% de acidentes nos últimos anos. Isso é preocupante. Temos que, então, valorizar muito mais esse trabalhador, técnico de segurança do trabalho, principalmente a classe do técnico de segurança do trabalho. A questão salarial é importante. A gente fala muito do piso de enfermagem, mas vamos discutir também o piso do técnico de segurança do trabalho. Certo? Quantas empresas estão lucrando com o técnico de segurança do trabalho? Muitas vezes o técnico de segurança ganha quase 2 salários mínimos, mas ainda é insuficiente. Tem que se valorizar mais esse trabalhador. Certo? E também a questão também do profissional, na questão que eu tenho um técnico, mas também tem o tecnólogo. Esse muitas vezes não é valorizado o tecnólogo do segurança do trabalho. Então, a gente discutir isso, juntamente lá em Brasília, futuramente, essa questão envolvendo a questão da educação referente ao técnico de segurança do trabalho. Bom, eu queria agradecer a todos, eu vou ser bem breve, porque o tempo já está se passando. Muito obrigado. Espero que a gente não discuta somente no Abril Verde, mas também em outros momentos sobre essa questão. Que a casa seja aberta em vários momentos, não só o deputado Sareta, outros deputados também da casa. Queria agradecer, muito obrigado. Até breve. Obrigado, Maicon Souza. Passo a palavra a Camila. Bom dia. Eu sou Camila, eu sou branca, tenho cabelo liso, cabelo castanho com grisalhos. Estou vestindo um blazer preto com uma blusa com tons lilás. Bem, eu quero iniciar, então, agradecendo, ao deputado Sareta por mais essa oportunidade, ao doutor Bruno por estar aqui. Gratidão, doutor Bruno, por estar mais uma vez aqui representando o fórum. Ao superintendente Paulo Oxer, gratidão, e que bom você estar aqui representando o governo federal. Que bom. Bem, eu sou uma trabalhadora. E pela classificação brasileira de ocupação, o meu código é 2321/70. E lá diz assim, nas condições gerais de exercício, em algumas atividades podem estar expostos aos efeitos de ruído intenso, à fadiga de cordas vocais e ao estresse do trabalho sob pressão. O Nicolau já falou sobre isso, gratidão por ele já ter falado. Eu sou professora de Sociologia no ensino médio. E, sim, se cada um de vocês aqui pudesse falar, todos saberiam falar algo sobre algum profissional da educação que trabalha, que está à frente nas escolas de educação básica. Bem, infelizmente, esse adoecimento físico e mental não é individual. Ele é decorrente de um processo de organização do trabalho docente. E, no meu lugar de fala, como servidora estadual da Secretaria de Estado da Educação, lotada na Escola de Educação Básica Getúlio Vargas, aqui no Saco dos Limões, em Florianópolis, infelizmente, as licenças de tratamento de saúde são altíssimas. E, sim, doutor Bruno, o silêncio epidemiológico na profissão docente, independente se é seletista, se é servidor público, são altíssimos. Porque, primeiro, nós, servidores públicos, professores, profissionais da educação básica, não sabemos falar sobre isso. Eu sei o que é uma CEAS. Por quê? Uma comunicação estadual de acidente de serviço.
Porque em 2015, na GESAS, que era GESAL na época, que é uma gerência de saúde servidor da SEA, eu fui a primeira pessoa a fazer um curso de CIPA que era de uma escola, eu era diretora. Só que a lei que eles ensinavam a fazer, a lei que tinha um manual de saúde ocupacional, que já ofereciam saúde, cursos para cipeiros, existia desde 2009. Em 2015, eu fui a primeira. E por quê? E eu tentei implantar como diretora na minha escola, eu não consegui. Depois, como técnica na Secretaria de Estado de Educação, sim, eu consegui. Eu fiz parte da primeira comissão de saúde servidor. Eu fui secretária da primeira CIPA. Mas não foi possível eu ficar para continuar. E agora eu estou aqui nesse lugar de fala. Nesse lugar de fala para dizer que vários e vários servidores da SEA, vários servidores da saúde, vários servidores da educação já fizeram muitos e muitos estudos, dissertações e teses sobre a saúde do trabalho docente de Santa Catarina. Só que, infelizmente, com leis, aqui eu trago, tá? O Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, que é de 2015 até 2016, até 2024, desculpem. A meta 17 fala sobre a valorização do profissional. E a estratégia 17.5 fala o seguinte: estabelecer até 2018 um plano de ação especificamente voltado para a promoção, prevenção, atenção, atendimento à saúde, à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. Então, por quê? Que se é para melhorar a educação, para a gente saber falar do dia 10 de outubro, né, que, eu falo de novo, é Dia da Saúde e Segurança na Escola. Por quê que não olham para essa saúde desse servidor? E somos mais de 1.000 escolas estaduais. Eu não estou falando aqui das privadas, nem das municipais e nem das federais. E nessas escolas, por exemplo, estaduais, nós poderíamos ter, no mínimo, as CIPAs, sim. Nas empresas privadas, quantos aqui já conhecem a CIPA há décadas? Quando eu falo com os meus colegas da educação, eles não sabem o que é CIPA. Talvez eles saibam porque tem alguém da família dele que faz parte de uma CIPA da seletista. Talvez. Então, não seriam 1.000 CIPAs, mas, no mínimo, 1.000 representantes da saúde do trabalhador. E só dessa forma, talvez, vocês sabem das violências na escola, as microviolências são corriqueiras, e todos aqui já passaram por isso, todos aqui já estudaram, pelo menos alguns anos, e sabem que, sim, isso é normal. Mas está na hora de a gente desnaturalizar essas microviolências. Essa falta de olhar para a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Sim, eu sou uma trabalhadora. Eu sou uma servidora pública. Eu não sou uma professora que estou lá escondidinha. Não, eu faço parte disso aqui. E se for possível, deputado Sareta, superintendente Paulo Excel, eu estou fazendo um curso também no DIESAT agora, que é para os trabalhadores e as trabalhadoras, para saber a história. E ontem mesmo a gente teve uma fala, né, uma das apresentações com a Olga, que é do Ministério da Saúde. Como é bom saber das doenças do trabalho, a relação, como é bom falar sobre isso, como é bom conhecer. Então, eu só peço, né? Sim, precisamos de protocolos, deputado Sareta. Se for possível, cursos. Doutor Bruno, se for possível. Para quê? Para sensibilizar, comunicar, explicar e, principalmente, para que todos os profissionais, inclusive os profissionais da educação básica, possam vivenciar o que é preencher um protocolo e para que serve um protocolo, para que serve o SINAM. Porque eu já fui de uma comissão de saúde local, comissão local de saúde.
E lá nós não falávamos de saúde do trabalhador das escolas e de qualquer outro lugar, só do trabalhador de saúde, mas sim, temos que abranger. Então, gratidão. Obrigado, Camila. Passo a palavra, então, à última manifestação para a gente proceder ao encerramento. Rui da Luz, que representa também o deputado federal Pedro Kissai. Bom dia a todos e todas. Minha descrição, eu sou caucasiano, estou usando uma camisa rosa e já tive mais cabelo, né? Então, vou deixar a minha descrição. Cumprimentar aqui a mesa, nosso grande deputado Neudi Sareta, tem sido implacável na defesa da saúde dos trabalhadores, o nosso querido Paulo Essel, que assume uma tarefa hercúlea, né, de dar conta de organizar um espaço também para ajudar a melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, doutor Bruno, doutor Passold, nossa companheira da secretaria, que, desculpa, eu não lembrei o teu nome aqui, e o nosso grande dirigente sindical aqui, o Isaías, da Nova Central. E cumprimento também cada dirigente sindical que aqui está. Deixo aqui um abraço também do nosso deputado federal, Pedro Kissai. Primeiro porque a importância do movimento sindical nessa luta ela é fundamental. Não existe democracia nem justiça social sem a luta do movimento sindical. Então, eu quero realçar isso aqui. Todos esses processos de avanço seguramente se dão pela luta do movimento sindical. Eu sou oriundo do movimento sindical e sei do que eu estou falando. Eu queria, na verdade, era dialogar um pouco com a apresentação, né, da pesquisa de acidente de trabalho. Tem uma coisa que me incomoda ali, né? Até porque, na discussão do Abril Verde, o Ministério Público do Trabalho, viu, doutor Paulo Souto, fez um levantamento dos últimos 10 anos, né, onde apresenta que no Brasil, né, mais de 25 mil pessoas morreram em acidente de trabalho, 6 milhões de comunicação de acidente de trabalho nesse período. Mas, após o golpe de 2016, aconteceu uma coisa extraordinária nesse processo, e extraordinária no sentido negativo, né? Porque venderam uma ideia de um projeto chamado Ponte para o Futuro. Quando os trabalhadores passaram a ponte, perceberam que não estavam no futuro, voltaram a 1500. Né? Que disseram que a nossa CLT era velha e tal, que, enfim. Né? Isso causou uma destruição das categorias de trabalhadores no país. Por que eu disse que eu queria dialogar com a pesquisa? Porque tem um grupo de trabalhadores e trabalhadoras que não entram nessa pesquisa, que são os entregadores, os precariados, né? O pessoal do iFood, né? O Uber, né? Os MEIs, não estão entrando nessa pesquisa. Né? Isso eu fico assim, estupefato, porque se a gente, aqui estão nossos companheiros da Polícia Rodoviária Federal e sabem muito bem do que eu estou falando, se a gente vier de Palhoça, só pegar só o locus aqui da nossa região, se vier de Palhoça todos os dias de manhã, a gente vai encontrar um acidentado, né? Que é um trabalhador, tá certo? Que não entrou nessa pesquisa. Né? Então, eu queria chamar a atenção que talvez a gente precisasse discutir nesse país, né? E aí o movimento sindical tem feito isso, a retomada do debate das representações de categorias, na defesa de trabalhadores que hoje estão precariados, até porque não estão... Sindicato do eu mesmo, né? Então, e a conta vem para toda a sociedade. Tira lá do patrão, né, a conta da saúde, a conta do excesso de trabalho e joga para a sociedade. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente incluir nessas pesquisas, eu acho que o Abril Verde estabelece essa possibilidade, e acho que o movimento sindical, né, essa comissão, de trazer para o debate, a trazer à luz esses
milhares de trabalhadores que hoje estão invisíveis. Estão na nossa casa entregando lá o que a gente faz os pedidos, mas estão invisíveis. É isso, obrigado. Obrigado, Rui da Luz. Com isso, a gente encerra as manifestações e, antes da conclusão, Isaías queria mencionar um convite, me parece, alguma coisa assim, só para... Questão de ordem, é só para deixar registrado que a gente vai realizar agora, no próximo mês de junho, nos dias 13 e 14, o segundo encontro estadual de saúde e segurança do trabalhador. Júlio, nossa secretária ali de saúde e segurança do trabalhador, me corrigiu, mas é no mês de julho, então, nos dias 13 e 14, o segundo encontro de saúde e segurança do trabalhador, que provavelmente vai ser aqui na região de Florianópolis. Obrigado, deputado, pelo mais esse espaço. Obrigado, Isaías. Registrar também o pessoal do Sintiplasc, também parabenizando a iniciativa. Antônia Grigol, lá de Joinville, faz parte também do Simpro Norte. Procuradoria-Geral da FUNOESC, também fazendo manifestações, entre outras que houveram aqui. Nós vamos, claro, esse debate vai prosseguir, essas ações vão prosseguir. Eu acho que a gente deve pensar também em outras ações em conjunto, as entidades têm as suas ações, e nós vamos conversando também, esperando que nos próximos encontros a gente comece já a sinalizar uma diminuição, né, desses agravos do trabalho, enfim, de melhorias nas condições e saúde do trabalhador também. Tá bem, doutor Santinho, quase não lhe reconheci. Quando o pessoal falava aqui, cabelo preto e tal, às vezes falava um pouquinho grisalho, eu lembrei que também estou um pouquinho grisalho, e a gente vai chegando aí, que bom revê-lo aqui também. Privilégio chegarmos a isso. Muito bem, muito obrigado a todos e a todas, e tenhamos todos um bom dia.